Joanete, aquela bola no dedão do pé que atrapalha você a calçar um sapato ou até mesmo causa muita dor ao andar, pode causar dor também nos demais dedos do pé. Hoje nós vamos falar sobre o hallux valgo. Bem-vindo ao Coricast, o podcast feito para que você entenda a sua dor. Eu sou o Dr. Diego Bento, sou ortopedista e traumatologista e também fisioterapeuta. Hoje nós vamos falar aqui com o Dr. Jorge Miguel, especialista em pé e tornozelo aqui da nossa equipe. É assim mesmo, doutor, que chega lá no seu consultório, o pessoal falando que cresceu uma bola ali no dedão do pé, que está atrapalhando calçar o sapato, que está doendo muito. Como é que chega lá no consultório esses pacientes? Obrigado por estar aqui, podendo trazer conteúdo aqui para os nossos pacientes, conteúdo de qualidade. É isso mesmo, Diego. O pessoal chega lá falando que tem uma bola, cresceu um dedão, não consegue mais usar sapato, e eles vêm lá pedindo para eu tirar a bola, mas não é simples assim, não. Não é tão simples assim, né? Hoje nós vamos falar muito sobre isso. É muito interessante entender a epidemiologia, né? Geralmente tem livro que fala que são 9 mulheres para cada um homem, tem livro que fala 15 mulheres para um homem, então é muito mais frequente nas mulheres. Inclusive, se opera muito mais as mulheres do que os homens, não é verdade? Verdade. É uma dúvida muito frequente no nosso consultório, é o que causa, porque o paciente chega lá falando assim, doutor, meu dedo entortou, tá uma bola aqui no dedão, o que causa? E é interessante que existem causas intrínsecas, né, que são causas que você vai explicar aí muito bem, e causas extrínsecas que a gente pode evitar, não é verdade? Então fala um pouquinho para nós as causas que podem acometer e fazer com que o paciente tenha essa tortuosidade no dedo. O que pega, assim, sempre é a parte genética, né? Então já vem ali com a mãe, com o pai, com a deformidade no dedo. A gente já está falando de causa intrínseca, né? A genética. E aí na mulher, associa-se muito ao uso do calçado bico fino, né? O salto alto, que é a causa extrínseca, né? Onde vai apertar a ponta do pé e com isso vai entortando o dedão, né? Gerando a deformidade, causando a joanete e as outras deformidades associadas que vêm com a gravidade da lesão. Lesões mais leves, geralmente só tem a bola no dedão, né, a joanete, e já quando vai ficando mais ruim, vem dedo em garra, vem a joanete do dedinho, né? Então é muito complexo, muito rico, né, a clínica dessa patologia. Interessante você falar de clínica, porque o diagnóstico vem daí, né? O diagnóstico ele passa por uma consulta, onde você vai identificar visualmente e também palpando, entendendo a rigidez daquele dedo, a tortuosidade, aquela deformidade do dedo, e através de um exame de imagem muito simples, que é o raio-x com carga, né? Com o paciente pisando, demonstrando ali de uma forma simples falando, porque eu sei que é muito mais complexo, a gente pega aquele raio-x, faz um monte de corte, mede os ângulos, isso quando a gente já está pensando lá na frente no tratamento, né? Então o diagnóstico é feito mais ou menos dessa maneira. Mas uma dúvida muito legal é que os pacientes pensam que joanete é tudo igual. Me conta aí um pouquinho, é tudo igual mesmo? Não, é muito individual, porque a gente tem os formatos de pé também, né? Tem vários tipos de formato que predispõe a um tipo de joanete diferente de outro, que vai necessitar de uma correção como a outra não precisa. Você falou da radiografia, né? Às vezes eu recebo muito paciente, colegas com radiografia sem carga, né? Que é aquela radiografia sem pisar. Ou com ressonância, né? Né? Ou vem com examezão chique, né? Mas o raio-x com carga, que é pisando, a gente já consegue ver o tipo de pé, os ângulos, fazer a classificação e, consequentemente, saber onde eu vou cortar, que eixo vou corrigir, onde eu tenho que mexer. Então, assim, é um exame fácil né, uma patologia fácil de diagnosticar, né? Muito acessível. Muito bom. Uma dúvida muito frequente dos pacientes é só adulto que tem essa doença? Só adulto que tem a joanete? A joanete é só no dedão? Tem em outro lugar do pé também? Me conta aí um pouquinho sobre isso. Não acomete somente adultos. Tem a joanete juvenil, né, que são já dos adolescentes, que já vem aquela menina com o pé no formato, com aquela história da avó, da mãe, a tia, todo mundo tem joanete. Em alguns casos, assim, a gente até entra, né, faz o tratamento cirúrgico se o pé já estiver num desenvolvimento bom. Que então, é um mito, né? Achar que não opera criança. Opera, né? Também. Dependendo do caso, também tem a indicação. A joanete juvenil pode ser operada. Sim, mas dá em todas as idades, né? Já chegou algumas crianças também, às vezes, já com comecinho de joanete, lá com 7, 6 anos. A gente não pode falar ainda que é uma joanete, mas já vê ali que tem a tendência a ter, né? Mas a gente vê muito em adolescentes, mulheres, né? E na faixa etária adulta, predominantemente. Quando chega, assim, alguém mais já idoso,
muitos deles já estão adaptados à deformidade. Então já doeu demais, acostumou com a dor e às vezes não quer nem mexer mais, né? Mas aí chega de tudo idade pra gente. Falando um pouco sobre o tratamento, né? Acho que o pessoal tem muita dúvida sobre o tratamento. O tratamento é um mundo muito amplo. Nós temos diversas formas de tratamento. Eu sempre digo que o melhor tratamento é a prevenção. Queria que você falasse um pouco sobre como prevenir o joanete. Sim, a gente tem que ter um pé saudável, né? Então, se você já sabe que na sua família a genética de joanete já tem sua mãe, todo mundo tem. Então, assim, você vai para o trabalho, né? No caso das mulheres, geralmente evitar os calçados que possam fazer essa deformidade progredir, que é os calçados de bico fino. Fora fisioterapia para fortalecimento de musculatura intrínseca do pé, isso aí você conhece muito bem, né? E fazer fortalecimento muscular do pé nos casos já mais com a doença estabelecida. Mas um pé ainda que não tem a doença é evitar fator extrínseco, né? Evitar tá aí forçando esse pé num formato que não é adequado, né? Geralmente, quando isso acontece, começa a surgir calo nos dedos, porque está usando um sapato que machuca os dedos menores em cima, a joanete fica aquele calão, né, também, e no dedinho às vezes também aparece. É interessante falar que salto não quer dizer que a mulher nunca vai usar o salto, mas se ela puder evitar trabalhar o dia todo de salto, usar um sapato confortável para trabalhar, ela vai estar evitando ter o joanete. Evitar aqueles sapatos do bico fino com apertando os dedos, né, fazendo com que esse dedo entre para dentro do pé. No esporte, usar o sapato adequado para o esporte, porque muitas joanetes podem ser causadas por trauma também, não é mesmo? Então, se o cara joga bola descalço na rua e de repente ele abre o dedo com muita força ali ou fecha, isso pode acontecer, pode ocorrer de ter um joanete também. Uhum. Eu queria ler aqui uma pergunta do Instagram que nossos ouvintes fizeram, se álcool, tabagismo, os maus hábitos de uma maneira geral também podem causar joanete ou só sapatos, coisas que causam joanete? É uma patologia que vem de uma causa mecânica. Então, esses hábitos de vida aí não predispõe. O que vai predispor é o sedentarismo, claro, ainda mais um paciente que já tiver um pé plano, né, desde a infância e tudo, ele permanece sedentário, não fortalece ele tornozelo, pé, pode vir a desenvolver a joanete. Então, assim, falando em hábitos de vida, manter atividade física com frequência. Lembrar que, como você disse no início, nós temos alguns modelos de pé. Nós temos o pé egípcio, né, que o primeiro dedo é maior que o segundo, que é maior que o terceiro, e então faz uma pirâmide mesmo. E esse, como ele não tem um batente medial, acaba que predispõe mais ao joanete. Nós temos o pé grego, que o pé é quadrado, né? Isso. No pé grego, o segundo dedo é maior que o primeiro, e aí tem o batente, né? Então, o dedão do pé, o segundo dedo é maior que o dedão. Esse é o pé grego, né? E tem o pé romano, que é o pé quadrado. Isso. Esses têm um pouco mais de dificuldade de ter o joanete. Não vai ter, mas tem uma predisposição menor. O que acontece, às vezes vão ter a joanete, no caso do egípcio, mas vai ter alguma deformidade associada nos raios laterais. Então vai ter garra no segundo dedo, é mais fácil de ter. Lembrando que a doença progride para os demais dedos. A doença é uma deformidade progressiva, né? Então a gente não vê ela assim parar de evoluir depois que começa, né? A gente consegue retardar, né? Com atividade física, fisioterapia, até aquela polêmica das órteses, né? Já viu aquelas que vende na internet, né? Sim. Que lá que abre o dedo, vai apertando, vai voltando dentro do lugar, né? Isso, aí volta pro lugar, né? Aí quando você tira a órtese, está com o dedo muito dolorido e torto do mesmo jeito. Torto do mesmo jeito, ele desmonta agora, assim. Só que agora é dolorido, antes não doía, né? Muito paciente chega com aquele dispositivo lá, com aquela hora você fala, doutor, comprei aqui para resolver minha joanete, assim, infelizmente não vai resolver, né? Vai, assim, de alguma forma aliviar um pouco a dor, né? Tem aqueles espaçadores de silicone também, mas a deformidade é progressiva, né? Não tem jeito. Uma coisa que é interessante falar, a gente falou da prevenção, então se você já tem fator genético positivo, que é o mais influente, se você tem um pé, por exemplo, que é um pé chato, né, que você falou, pé plano, pé chato, isso, pé plano, que já tem uma predisposição maior. Se você tem um pé egípcio, que tem uma predisposição maior, então você tem que evitar o uso de salto prolongado, vai usar só nas festas ali, naqueles momentos mais especiais. Você também fortalece esse pé, né? Não sendo uma pessoa sedentária, você está evitando. Beleza. Mas tentou, evitou ou não evitou, agora eu estou com Alex Val, estou com joanete e está dolorido, doutor. Porque é importante lembrar também que o tratamento é para aquele joanete que dói. Isso. Aquele que não dói, a gente mantém ele quieto, porque o risco é muito grande de começar a doer se você mexer. Como a gente falou das órteses, né? Então, tem o tratamento conservador, que é a fisioterapia. E o que consiste esse tratamento conservador? Manter um pé um pouco mais plantígrado, né? Ou seja, mais adequado à pisada, melhorar a dor,
Mas é muito importante entender que não vai mudar a deformidade, porque é uma deformidade progressiva, como nós já bem dissemos. Isso. Então, ela não vai mudar a deformidade. Então, você fazendo fisioterapia, seu dedo não vai desentortar. A bola que está ali de dentro do pé, ela não vai diminuir. Mas ela tem o objetivo de reduzir a dor e deixar o pé cada vez mais funcional. Então, esquece esse negócio de órtese, isso é um mito, né? Não vai funcionar. Você vai gastar dinheiro, vai deixar o seu dedo doendo. Tem umas bandagens, o pessoal coloca isso para trás, puxa para o lado, dorme, mas só deixa o dedo mais dolorido mesmo. Por quê? Porque o dedo, ele entortou, teve luxações de estruturas, encurtamento de outras. Então, não é uma órtese, não é puxando que isso vai resolver. O pessoal acha, desculpa te interromper, não, que a bola, uma bola simplesmente que cresceu, mas a verdade é o osso rodou, né? O metatarso rodou, que é um osso do peito do pé, ele girou e foi para dentro para dentro do corpo, no eixo central do corpo, né? Vamos falar assim. Na parte de dentro. Então, é um desvio de eixo do pé. Então, assim, é uma deformidade que envolve o que você estava falando, deformidades estruturais, ligamentares e até luxações ósseas, né? Nos casos mais graves. Então, é multifatorial, né? Muito complexa. E, às vezes, só uma órtese ou uma faixa, um esparadrapo, realmente, não vai, às vezes, nem tirar a dor, né? Vai fazer doer mais, porque às vezes vai machucar, vai forçar na posição que o dedo nem vai mais nas deformidades que já estão rígidas. E aí vai causar inflamação, processo inflamatório ali, vai ficar com dor. E aí, beleza, fez a fisioterapia, doutor, fiz tudo, mas aí continua doendo muito, tá atrapalhando calçar o sapato, tá tendo muito calo no pé, né? Porque o dedo entra, o segundo dedo eleva, e aí ele fica pegando em cima do pé, ele causa uma calosidade maior e tá insuportável. Agora, eu acho que não resta mais a fisioterapia, não tem mais o que fazer a não ser a cirurgia. Então a gente já tratou com medicamento, a gente já tratou com fisioterapia, a gente já mudou os hábitos, está calçado uma câmera mais larga na frente, mas aí não teve jeito. Fala um pouquinho para nós aí, como cirurgião do pé e tornozelo, como que funciona as cirurgias, né? Existem muitos mitos, né? A cirurgia é só aqueles cortes grandes, eu vou andar depois de quanto tempo, doutor, não vou. A cirurgia é igual para todo mundo? Porque antigamente o pessoal fazia só de tecido mole ali, né? Não mexia no osso. Hoje já mexe no osso. Só raspava a bola, só né? Raspava a bola. Vai parafusar meu dedo? Não vai. Vai travar alguma articulação? Não vai. Queria que você falasse um pouco mais, porque a cirurgia, existem, né, diversas técnicas mais de 200 descritas. Mais de 200 técnicas cirúrgicas. E é lógico que nós vamos escolher a cirurgia muito baseado no problema específico de cada paciente. Então, não é uma cirurgia só para todo mundo, né? São várias técnicas e cada uma vai ser aplicada àquele paciente de acordo com a deformidade de cada um. Então, fala um pouco para nós sobre o tratamento cirúrgico, sobre como que está sendo lá na sua clínica, lá no dia a dia, a recuperação, né? Depois que você sai do hospital. O que você tem utilizado de novo? Conta para a gente aí para sanar a dúvida aí dos nossos ouvintes. Eu peguei uma fase de transição, então, quando eu estava estudando lá em São Paulo, onde fiz meu R4, ainda se fazia muito a técnica aberta, que é o que a maioria das pessoas lembram, conhece alguém que fez, que é o cortezão, né, bem grande, fazia a osteotomia corretiva de eixo, colocava parafuso, e aí ficava com aquele corte e ficava sem pisar. Isso aí era o padrão ouro. A gente falou, tem 200 técnicas descritas, tudo que você já imaginar para a Joanete já fizeram, né? E aí eu peguei essa transição. E ficava sem pisar quanto tempo? Ficava sem pisar cerca de 1,5 ou 2 meses. Né? 1,5, 2 meses na cama. Na cama, pé para cima. Bonita. E operava um pé de cada vez, né? Era bem inviável você estar operando os 2 pés. E aí acompanhava o Dr. Celso, lá em São Paulo, que já foi um dos pioneiros na técnica percutânea, na época. Acompanhava ele toda semana. E então eu vi as duas progressões, né? As duas técnicas, a aberta e a fechada. E, assim, evolução, né? A evolução, a modernidade, né? E era bem melhor ver a percutânea, que eu via lá o Dr. Celso operando com pequenas incisões, né? Rapidinho e tal, não agredia a pele. E o melhor de tudo que ele fazia o curativo, colocava a sandália augusta, né? Como a gente faz a minimamente invasiva, a gente não agride a parte ligamentar, cápsula e tudo, a gente conseguia pôr ele para andar logo após o efeito da anestesia. Passou a anestesia, tá andando. Um desconforto, é claro, né? Um pequeno desconforto, mas tá andando. Precoce, né? Precoce. Isso aí é fenomenal, porque além de você conseguir operar os 2 pés, o cara para só uma vez na vida e já resolve os 2 pés, que geralmente é uma deformidade que tem os 2 pés. Então, isso aí foi chamando muita atenção na época. Quando eu vim aqui para Anápolis,
tinha dificuldade técnica de executar essa técnica pela falta de material, falta de conhecimento, não tinha ninguém fazendo, não tinha o drill, os parafusos, tudo. Então foi assim, caminhando devagar. E essa técnica é fenomenal, todo mundo acho que do pé é apaixonado por ela, que permite correções absurdas, né? Isso que eu ia te perguntar, é para todo mundo? Qualquer joanete pode ser tratado de forma minimamente invasiva? As deformidades rígidas, que é quando o dedo já está duro ou fora do lugar, aí às vezes exige artrodese, né? Mas mesmo a artrodese a gente tem conseguido fazer de forma minimamente invasiva. Então, assim... Só para explicar para o pessoal, né? A artrodese é quando funde a articulação. Isso, às vezes... Nesses casos é só quando a articulação está gasta mesmo, que a ideia é manter o pé mais funcional possível. Não é sair prendendo todas as articulações ali. São várias articulações no dedo, né? São várias. Então, a cirurgia de joanete percutânea, né, é para todos. A gente consegue aí resolver praticamente todos os casos com a técnica. Eventualmente, tendo que fazer uma artrodese quando a articulação já está comprometida. Então, naqueles casos muito avançados, o paciente já bastante idoso, a articulação também já não está funcionando muito, dói muito por causa da articulação que está desgastada, aquela artrose, um desgaste articular. Isso. Aí o tratamento também passa por fundir aquela articulação e corrigir o eixo do dedo, não é isso? Isso. E aí vai melhorar o paciente andar, vai melhorar o paciente calçar um calçado, e melhorando assim a qualidade de vida do paciente, proporcionando ele viver melhor, fazer exercícios físicos e tudo mais. Voltar à rotina, né? É o que eu vejo, assim, a queixa principal que acaba que o paciente vai na loja e compra o sapato que dá certo. Ele não consegue mais nem comprar um sapato mais que gosta, porque não vai dar certo no pé dele. Então ele acaba tendo que chegar na loja e comprar o que quer, e aí fica ferindo. Então, às vezes, tem algum evento para ir. Não tem um sapato bonito para ir, e assim, e até depois que opera, aí a gente consegue também permitir que as mulheres continuem usando salto alto, né, de forma comedida, né, e sem que a deformidade recidive. Voltando aqui um pouco no tratamento, tem uma pergunta muito interessante aqui que um ouvinte mandou. Doutor, a joanete volta, né? Tem recidiva, acredito que está perguntando aqui, depois do tratamento cirúrgico. Então, quer dizer, operei, vai voltar tudo de novo, doutor? Certo, é uma dúvida bem recorrente no consultório. Todo mundo tem medo de operar e voltar, né? Mas a cirurgia executada com a técnica bem indicada, e claro, se não tiver nenhuma intercorrência, ela não volta. Até, inclusive, o paciente voltando a utilizar calçados com salto alto, bico fino, de forma comedida, ela não volta. Então, basicamente, tem que ter uma boa execução da cirurgia, no caso, uma boa indicação para cada caso. E sendo isso feito, ela não volta. Eu acredito que essa dúvida ela é muito frequente, porque não tem tanto tempo assim, as técnicas não eram tão boas assim. Então, se tratava, só raspava o osso. Exatamente. Apertava a cápsula ali, fazia, não é aquela cirurgia de partes moles que a gente chama, né? O que eu tenho muito no consultório são pacientes de 20, 10 anos atrás, que o colega simplesmente raspou, né, a joanete, não fez correção de eixo, então a deformidade continuou, como é progressivo, continuou evoluindo, né? Então não foi tratada a origem do problema, foi feita ali uma paliativa, né? E quando é feita isso, na verdade ela não volta, né? Ela nem foi corrigida, ela continua evoluindo. Ela continua evoluindo, muito bem. Então, joanete, depois de bem operado, com a técnica correta, indicada para cada caso individualmente, não tem recidiva. Não tem recidiva. Então, só para fazer um apanhado geral aqui, para o pessoal que está nos assistindo, a joanete, então, ela tem um cunho muito genético e de maus hábitos, no caso de sapatos, de não fortalecimento, existem algumas predisposições. O tratamento, primeiramente, sempre nós começamos com tratamento de fisioterapia, de melhora do calçado, para tentar melhorar a dor do paciente. Lembrando que é uma deformidade que a gente não opera por estética, pelo risco de começar a doer, né, e ter piora do prognóstico. E também tem o tratamento cirúrgico, né? Como o Dr. Jorge bem disse aqui, não tem recidiva depois de bem feito o tratamento. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Jorge por ter topado aí, né, participar e produzir um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes. Agradecer você também que está aí do outro lado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar aí o sininho, de compartilhar com aquela pessoa que você gosta, que precisa ouvir o que a gente está falando aqui. Obrigado, Diego, pela oportunidade. É importante falar sobre isso, a gente derrubar os mitos, né, que são muitos, e nesse bate-papo aqui descontrair, trazendo informação para os nossos ouvintes. De qualidade, né? E quem quiser também estar seguindo no Instagram é @dr.jorgemiguel. Então é isso, pessoal. Agradecendo você que ficou aqui até agora e até um próximo Coricast.